Olá, olá, boa tarde todo mundo. 8 horas da noite na Rússia, 2 horas da tarde no Brasil. Oi, Miriam. E como sempre, no domingo temos a nossa live tradicional. Boa tarde. Temos a nossa live tradicional. Oi, Silvia, querida. Com Maria. Maria vai entrar daqui a pouco. E hoje vamos continuar, boa noite, vamos continuar falando sobre o balé russo. Daqui a pouco vai entrar Maria. E vamos falar um pouco sobre os temas que já discutimos a vez passada para relembrar um pouco o nosso conteúdo. E depois vamos seguir para frente. Hoje vamos falar sobre o balé clássico russo na Rússia de hoje, ou seja, vamos ver que bailarinos e bailarinas famosas de hoje temos, que teatros e que espetáculos de balé pode visitar. Também há muitos teatros agora apresentam vários espetáculos online e pode visitar, pode assistir os espetáculos sem sair de casa. E vamos falar também sobre os bailarinos que são os ícones do balé do século XX, que se considera o século de ouro de balé clássico da União Soviética. Porque na União Soviética, na época de comunismo, como sabe, o balé também foi uma arte muito respeitada e muito procurada. E a União Soviética virou conhecida no mundo inteiro também pelos seus bailarinos famosos. Então, por enquanto Maria vai entrar, eu vou falar um pouco sobre o final do século XIX e vou relembrar algumas histórias das bailarinas famosas e das histórias que mudaram um pouco o rumo da história russa. Oi, todo mundo? Então, por enquanto, vou desligar. Vou falar por enquanto sem fone. Assim, vou colocar o celular. Opa. Aham. Agora, tá me ouvindo bem? Aham, boa internet hoje, sim, porque agora estou em casa e agora, por enquanto, Maria não entrou e talvez o problema foi no celular de Maria e uma conexão de Moscou e de São Petersburgo. Então, falando sobre o século XIX, porque eu queria terminar falando sobre as bailarinas famosas do século XIX. No século XIX, como sabem, as bailarinas não foram apenas as dançarinas. Também participaram de forma muito ativa na vida social da Rússia. E como agora as namoradas da gente famosa, das celebridades de hoje, dos políticos, dos atores de cinema, são atrizes e modelos, e talvez atletas de ginástica. No século XIX, na Rússia imperial, as namoradas, as acompanhantes da gente mais forte desse mundo, sim, a Maria já me mandou mensagem, de um momentinho eu vou responder para ela, sim, que já estou aqui. Aham. Olá, olá, boa tarde, Maria. Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Maria? Tá me ouvindo bem? Eu, eu tô ouvindo bem, e vocês? Estão ouvindo bem? Aham. Alguém pode mandar algum sinal se tá ouvindo bem a Maria? Se a imagem tá boa? Sim, por favor, que hoje estou num lugar diferente e não sei como que tá a internet.
Oi, Miriam, tudo bem? Está ótimo, perfeito. Perfeito. Então, por enquanto, Maria vai preparando. Eu vou terminar falando sobre século XIX e sobre bailarinas famosas que mudaram um pouco o rumo da história russa, porque foram namoradas dos grauduques, ou seja, parentes mais próximos dos Romanov, dos czares. Maria, posso falar um Muito pouco sobre esse tema? interessante. Por Olha, favor, que estou super interessada. Amo este tema. bom, quem já esteve em São Petersburgo comigo, Olá. lembra? Catarina, boa tarde do Rio de Janeiro, boa tarde, Cristiane. Então, quem já esteve em São Petersburgo comigo e quem vai planejar esta viagem, sem dúvida, vamos conhecer o Palácio de Nicolau. O Palácio de Nicolau, o chamado Palácio Nikolaevski, fica no centro de São Petersburgo, e agora é famoso porque neste palácio agora apresenta um show folclórico muito bom, que se chama Feel Yourself Russian, Sinta-se russo. É show muito bom, folclórico, que sempre recomendo. Mas este palácio foi construído na segunda metade do século XIX para este bonitão, chamado Nicolau também. Nicolau, o filho. Nicolau era filho, o segundo filho do czar Nicolau I. Nicolau I do Romanov. Sim, o Nicolau I era o czar que teve mais filhos do que qualquer um. Teve 9 filhos, todos sobreviveram, todos tiveram descendência. Que bom. E muita descendência. Buenas tardes desde Espanha. Oi, Buenas tardes desde... Nós temos também seguidores da fala espanhola, então eu vou falar mais devagar para que as pessoas que falam espanhol também possam entender. Então, o Nicolau I teve 9 filhos, todos tiveram descendência, e os descendentes dos Romanov modernos que temos de hoje são esta linha, desta família, são descendentes do Nicolau I. Claro que é uma descendência que tem muita pouca porcentagem do sangue dos czares, mas tem sangue dos czares. Esta linha do Nicolau I. O seu segundo filho foi chamado Nicolau. Todos eram bonitos, altos, todos receberam uma educação militar e também uma educação técnica, educação engenheirica. Para este Nicolau foi construído um palácio bem no centro de São Petersburgo. Palácio enorme, palácio grande. E, além de ser um militar, o Nicolau também chefiava os bombeiros de São Petersburgo. E, sendo chefe da equipe dos bombeiros, ele teve que estar presente em cada incêndio que acontecia na Rússia. E dizem que ele saía do seu palácio cada noite para assistir os incêndios. Será que foram problemas com fogo em São Petersburgo nesta época? Não. A equipe dos bombeiros funcionava perfeitamente. O que acontecia? Na frente do seu palácio, alugava um apartamento a prima bailarina do Teatro Mariinsky, chamada Ekaterina Chislova. E quando ela estava disponível, ela colocava 2 velas na sua janela. O que significava que o czar podia assistir o seu apartamento, o incêndio no seu apartamento, entre as aspas. O Grauduque era casado. A mulher dele era também parente dos Romanov, mas uma prima segunda. Pertencia à linha dos condes Oldenburgsky. Mas a mulher dele perdeu a sua beleza depois de 3 partos. Dá para ver por este retrato oficial que ela não tinha muito gosto para se vestir, para pôr maquiagem. E claro que o Grauduque passava mais tempo com sua namorada, com bailarina, do que com sua esposa. Finalmente, ele expulsou a sua esposa do palácio, achando um pretexto, dizendo que a sua esposa era infiel.
mas quem foi infiel era ele. Nossa, Ela foi expulsa do que palácio. malandro. Ai, que malandro. Nesse palácio, ele começou a morar com sua namorada, com bailarina Ekaterina Nossa. Chislova. A família imperial, depois deste divórcio escandaloso, deixou de dar dinheiro para manter o palácio. E o palácio foi o enorme, e a sua manutenção custava muito caro. Como consequência, o Nicolau, o Grau-Duque, teve que vender o seu palácio para o Estado e começou a morar na pequena mansão da sua namorada. Tiveram 5 filhos. Ele morreu cedo, com 38 anos de idade, mas o palácio foi perdido para sempre. Nunca mais pertencia aos grandes duques. Fizeram justiça, sim. Fizeram justiça, verdade, Desse Leonor, casamento, também acho. Desse casamento tiveram 5 filhos, e 5 filhos bastardos da bailarina e do Nicolau, do Grau-Duque, também receberam títulos de nobreza e, como consequência, uma pensão vitalícia para cada um, porque foram parentes da família imperial. Outra história do outro Grau-Duque também está ligado com outra bailarina. Primeiramente, vou mostrar o Grau-Duque. Aqui está ele. Aqui o Grau-Duque, chamado Alexis, era tio do Nicolau II. É tio do Nicolau II. Mas ele parece muito o pai. Ele parece muito o Alexandre III. Nossa, como ele parece com Alexandre III. É o seu irmão. O seu irmão mais novo. Nossa, muito parecido. O seu irmão mais novo, chamado Alexis, o 4º filho do Alexandre II e um de múltiplos tios do Nicolau II. Ele nunca foi casado. Cada Grau-Duque dos Romanov ocupava um cargo importante no Estado. Ou seja, na época do Império, no século XIX, era praticamente impossível ocupar um cargo do Estado, sendo ministro, sendo chefe de um comitê, sem pertencer à família dos Romanov. Ou seja, tudo foi distribuído entre os parentes. E a família era muito numerosa, era necessário criar os cargos e professores e postos para cada um e gastar o orçamento público, o que finalmente provocou uma grande indignação da sociedade e no final provocou a Revolução Comunista. Mas é uma outra história. Mas nesta história que provocou finalmente a Revolução também foi ligada uma bailarina. O príncipe Alexis nunca foi casado. Ele foi chefe do Comitê de Marinha. Ele foi chefe do Comitê de Marinha quando a Rússia entrou na Guerra Russo-Japonesa. Quem assistiu o meu curso sobre a Revolução Russa e quem assistiu o curso de Maria sobre a história vai lembrar esta guerra desastrosa. Guerra com o Japão. Guerra contra o Japão. Guerra de vergonha, onde a Rússia não ganhou nenhuma batalha. Vergonha da Marinha Russa e vergonha da Rússia. O chefe da Marinha Russa, nesta época, era Grau-Duque Alexis. E a sua namorada também era uma bailarina francesa, chamada Elisa Baletta. Vou afastar um pouco a fotografia para que possam ver. Tá. Que o corpo dela nem parece... Catarina. Oi? Não parece muito Tá bom a foto. Sim, não parece muito com corpo de bailarina de verdade. Onde a magreza, uma gordinha. Uma gordinha, verdade. Em Paris, onde ela dançava nos teatros da 3ª, 4ª categoria, ela não teve muito sucesso. Mas em Paris, por acaso, apareceu uma vez o Grau-Duque. O Grau-Duque foi famoso pela sua generosidade, pela sua costume mostre mais um pouquinho. O Grau-Duque Alexis. Agora tá boa a foto. O Grau-Duque Alexis gastava dinheiro com frequência.
organizava almoços nos restaurantes chiquérrimos para 4.000 convidados. Gastava o dinheiro público, gastava o dinheiro do Comitê de Marinha. Acho que quero ser bailarina gorda. Preparado para comprar novos navios, novos buques para a guerra contra o Japão. E num cabaré francês ele encontrou a Elisa Baletta. Trouxe ela para São Petersburgo, para um dos palácios. Este palácio existe, é muito lindo, pode visitar. Recomendo muito visitar este palácio, além dos palácios dos czares, para ver onde vivia o ministro da Marinha Russa, que teve namorada bailarina. Claro que ele encontrou para ela o posto, o cargo da prima bailarina, mas não no Teatro Mariinsky, no outro teatro chamado Teatro Mikhailovsky. Teatro Mikhailovsky, lembra-me este nome? É também Teatro Imperial do Balé. Se por algum motivo não acham os ingressos para o Teatro Mariinsky, não deixem a oportunidade de visitar o Teatro Mikhailovsky, que também é teatro com uma longa história. A Elisa Baletta dançava lá. Ela saía no cenário dançando com brilhantes, com rubis, com sáfiras. E o público gritava que estes brilhantes, que cada brilhante custava um navio, e foram comprados a custo dos navios russos. Ou seja, uma vez, quando ela saiu no cenário, o público gritou que nos seus brilhantes tem sangue dos nossos marinheiros falecidos na guerra contra o Japão. Então, a guerra foi perdida. Gente, que tristeza. O Grão-Duque Alexis e a sua namorada emigraram na época da Primeira Guerra Mundial a Paris, onde viveram bastante bem, corrupto, esse Alexis. Corrupto, sim. Com o negócio certeza, de corrupção não é uma história recente, uma história que existia até na época dos impérios. Séculos na Rússia. Então, para que eu falei isso? Para que eu contei essas duas histórias sobre corrupção e sobre bailarinas namoradas? Que, infelizmente, o nome do balé era um nome ligado com escândalos, com vergonha. E ser bailarina não significava ser uma atriz talentosa, significava outra coisa. E para recuperar o nome honesto do nosso balé clássico, deveriam aparecer outros personagens. Sobre esses personagens, vamos falar hoje. Maria, sobre quem vamos falar? Então, hoje a nossa palestra, a nossa live, vai ser dedicada já ao século XX, que a história do balé, ela não acaba com a história do Império. E apesar da revolução, da situação dificílima no país, apesar de que os teatros não tinham mais esta importância para o governo, que o governo soviético foi composto por pessoas não ligadas às artes. A família dos Romanovs, apesar de todas estas histórias de namoros, era uma família com muito bom gosto. E com certeza, o paixão pelas artes, por todas as artes, e balé como uma delas, é paixão de pessoas com bom gosto, né? Quando chega a Revolução de 1917, toda a situação muda. Vem guerra, Primeira Guerra, vem guerra civil depois da Primeira Guerra. E vem no governo as pessoas que não mais valorizam a beleza. São as pessoas que estão atrás de coisas mais práticas. A gente não vai julgar hoje se era certo ou se não era certo. Mas um grande esforço foi feito para manter a cultura. E hoje nós vamos falar sobre os teatros no século XX, sobre os grandes bailarinos do século XX. E não vamos só falar daqueles que são conhecidos no exterior,
por causa da sua imigração na década de 1990. Vamos falar de mais nomes conhecidos na União Soviética e na Rússia atual como pessoas que fazem parte do patrimônio cultural da Rússia. Posso falar um pouco, Catarina, sobre o Bolshoi na época da Revolução? Claro, claro, sim, sim, sim. A Leonor comenta que isso sabemos porque o balé russo é o máximo. Então, não é por acaso que isso sabe-se até no exterior. O que acontece com o Teatro Bolshoi? Lembramos que foi teatro imperial, muito visitado pelos czares. O teatro onde passavam as cerimônias de coroações, então coisa super ligada com os czares. Isso que os bolcheviques odiavam, tudo que foi ligado com família imperial, com coroações, com imperialismo. Então, sabe o que o Lenin decide? O Lenin quer destruir o Teatro Bolshoi. Ele quer eliminar o Teatro Bolshoi. Ele não quer mais Bolshoi. Por isso, um grande esforço das pessoas ligadas à cultura, entre quais participava o Stalin. Lembramos que o Stalin tinha formação muito clássica. Ele estudou num seminário. Então, o Stalin, por acaso, tinha um gosto muito bom. Sim, vamos falar disso também. Inês está comentando, aqui no Brasil temos o Bolshoi em Santa Catarina. Vou falar hoje da pessoa que fundou esta escola. E o Teatro Bolshoi, com o esforço do Stalin, do Lunacharsky e de outros envolvidos na cultura, conseguiram convencer o Lenin não destruir o Bolshoi. Como conseguiram? Conseguiram explicar que o balé é lindo? Conseguiram explicar que esta arte merece continuar na Rússia? Nada disso, gente. Falaram o seguinte: olha que lugar grande para as reuniões. Olha que palco bom para fazer propaganda de comunismo. Então, o Teatro Bolshoi Isso mesmo fizeram, isso mesmo fizeram com as igrejas, que muitas igrejas foram destruídas, mas alguns ficaram intactos, porque usaram este espaço e a costume da gente se juntar, se reunir num lugar certo, numa hora, num dia certo, para fazer propaganda antirreligiosa. E muitas igrejas, Exatamente, por isso, viraram centros da propaganda antirreligiosa, então chamados museus de ateísmo. O mesmo fizeram com teatro. Nossa, verdade, com teatro. Mas no Teatro Bolshoi foi específico. O Teatro Bolshoi tinha grande capacidade de reunir as pessoas. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, o Teatro Bolshoi tem capacidade para receber 1.500 pessoas. Isso depois da reforma, porque antes tinha lugares com visibilidade abaixo de 25%. Ou seja, a pessoa ocupava um lugar, mas não via mais de que 25% do palco. Depois da reforma, que passou em 2011, que acabou em 2011, estes lugares foram completamente eliminados. Na época do Lenin, no Teatro Bolshoi entravam 4.000 pessoas. Mais de 4.000, para poderem assistir os discursos. Onde cabiam essas pessoas? Nossa, vamos imaginar. Qualquer camarote do Teatro Bolshoi tem espaço 9 para 9 cadeiras. Então, 9 ou 12 cadeiras, sentam-se espectadores. Cada um tem sua cadeira. No caso das reuniões, entravam 20, 25, 30 pessoas, todas de pé, todas lá juntinhas, como a gente fala, como arrenques numa barrica, como peixe salgado. Sim. Então, ouviam estes discursos. E foi no Teatro Bolshoi que foi declarada a criação da União Soviética. E até agora, no Teatro Bolshoi, temos uma placa de mármore
colada na parede que diz: Está sem aqui som. foi Sardinha em lata, sim. Está sem Sardinha som? em lata. Tá me ouvindo? Sardinha em Eu lata, estou ouvindo exatamente. perfeitamente. Sim. Uhum. Eu também. Eu tô com fone, tô com microfone, não sei porque tá Sim, sem sim, som. sim. Uhum. Então, lá no Bolshoi, que foi proclamada a criação da União Soviética. E além destas grandes reuniões, além dessas grandes assembleias, foi numa das salas usada para a celebração da coroação do Nicolau II, organizada uma série de reuniões onde só participavam os membros mesmo do governo, o Lenin, o Stalin, o Molotov, todos estes mais importantes, sem ter outros membros, digamos, mais simples. Eu queria ler aqui uma pergunta, mas as perguntas saem aqui, mas foi de propósito para que não fosse destruído ou porque tinham interesses diferentes. Foi de propósito. É que realmente nós temos e tínhamos muitas pessoas, independentemente dos regimes políticos, independentemente das opiniões dos governos, temos pessoas interessadas em preservar o patrimônio cultural da Rússia. E estas pessoas que salvaram teatros, igrejas, museus, muitos deles foram, no fim das contas, perseguidos pelo governo e passaram por repressões da década 30, do ano 37, do ano 38. Muitos deles não sobreviveram, mas fizeram tudo o possível para poder preservar o nosso patrimônio cultural. Isso que a gente chama código cultural. Quando se fala da Rússia, fala-se do balé, fala-se da ópera, fala-se da literatura. Isso foi feito não por acaso. Muita gente me pergunta, em Moscou, vocês têm estes museus? Como que preservaram estes tesouros na Revolução? Por que os bolcheviques não venderam? Venderam e destruíram muita coisa. Muita coisa, sim. Mas muita coisa do Hermitage, sim. Muita coisa do Museu Pushkin foi vendida. De todos os museus, dos museus que eram coleções de benfeitores que compravam com seu próprio dinheiro, eles compravam as obras de arte. O patrimônio que foi preservado da invasão dos poloneses e lituanos, dos franceses de Napoleão. E vieram os bolcheviques e começam a vender. Mas neste mesmo estado, continuam pessoas, sabendo que arriscam as próprias vidas, mas que querem preservar a nossa cultura. O mesmo aconteceu com o Teatro Bolshoi, que o teatro foi preservado pelo menos para as reuniões. Então, o que fazem os bolcheviques? O teatro está cheio de emblemas de Romanovs. Na própria fachada do teatro foram mudadas várias imagens e foi colocado lá o brasão da União Soviética, com foice e martelo na frente. Olha, Maria, que simbólico que na palestra do domingo passado você falou que a coroação do Nicolau II foi celebrada no Bolshoi. Então, o último imperador e tiraram tudo. Recebeu as suas boas-vindas para o Império neste mesmo teatro. E ali mesmo foi proclamando o início do novo Estado, da nova época. Que é simbólico, e que é místico tudo isso. Eu acho que isso não é nem tanto mítico, quando isso foi feito de propósito. Para tirar aquela lembrança, limpar, apagar e criar nova imagem do Bolshoi. Bolshoi, teatro soviético. Bolshoi, teatro soviético. O país, e também, desde forma, também linguisticamente, Bolshoi e bolchevique. Para quem está aprendendo russo, vai achar aqui uma semelhança, o mesmo raiz. O principal partido. Então, o que quer dizer Bolshoi? Bolshoi grande, bolchevique, partido de maioria. A mesma raiz, Bolshoi. Sim, a mesma raiz. Exato. Maioria não tinham no início. Isso a gente também conversou no nosso curso de História. Quem estiver interessado, o meu curso está disponível, está gravado. Por favor, me solicitem. Eu posso recomendar assistir só algumas aulas, quem tiver interesse também. E prontos. Então, o Bolshoi
muda a sua aparência, da sua aparência. Não é mais teatro para a nobreza, não é mais teatro para a família imperial, é o teatro que é templo de cultura. E este teatro tem simbólica soviética, foice e martelo na fachada. A cortina também foi toda alterada. E o Stalin gostava de visitar Bolshoi. O Lenin não entendia a beleza do balé, não era muito fã. Mas mesmo assim, acreditava-se que o Lenin gostava da música do Beethoven e achava que o Beethoven era um compositor da revolução por ritmos das suas músicas que pareciam marchas revolucionárias. Então, uma das salas da coroação do Nicolau, uma das salas que eu mostrei, eu hoje não estou com o livro, desculpe. Numa destas salas, foi criada aquela sala das reuniões, que ganhou o nome a Sala do Beethoven. Então, acreditava-se que Beethoven era o compositor preferido do Lenin. Mas isso a gente, hoje em dia, nem sabe, né? As preferências, se ele realmente achava, se era mais um dos mitos criados em volta desta personalidade histórica tão famosa. E pronto, então, na época soviética, eu quero falar um pouco como a população soviética visava a visita ao teatro. Hoje em dia, pouca gente pode ir para o Bolshoi, para o Mariinsky, por custo muito alto dos ingressos. Muita gente perguntou até na vez passada se realmente é tão igualmente caro para os russos quanto para os estrangeiros. Sim, claro que é igualmente caro, porque estes teatros que a gente descreve hoje e ontem, Bolshoi e Mariinsky, são os maiores, os mais importantes teatros. Lá dançam os primos e as primas destes teatros. Então, realmente, precisa de bastante investimento, os ingressos não podem ser baratos. Por isso, muita gente, hoje em dia, não pode ir. E na época soviética, será que todo mundo ia? Não. Podiam, mas naquela época ingressos não eram caros. Como não eram caros, tudo se comprava, desaparecia. A única forma de arranjar o ingresso, não se falava comprar, falava-se arranjar, olha, eu arrumei arrumei o ingresso. Através do QI. Vou falar da minha experiência. Eu, pequena, acho que eu tinha uns 10 anos, a minha irmã estava com 5, a gente foi ver o balé muito lindo no Bolshoi, chamado Aniuta. É de uma menina, de uma moça, de uma família nobre, mas pobre, que casou com um rico para manter a sua família. E este balé a gente conseguiu assistir na plateia do Bolshoi, porque o meu pai era médico, e ele era médico de uma senhora que trabalhava na bilheteria do Bolshoi. E ela, para agradecer o seu doutor, seu médico, deu de presente a possibilidade de comprar os ingressos. Ela não deu os ingressos de presente, a gente comprou, mas a oportunidade de comprar já era um presente. Então a gente foi. Isso mesmo, só vou adicionar que até agora existe também, sempre existia na época soviética, até agora existe essa tradição, esse costume de agradecer os médicos. O médico que fez uma boa cirurgia, o médico que te ajudou muito, mas na época soviética, agradecer com dinheiro era um caso punível. Não, era um suborno. Era um suborno, agradecer com dinheiro é um suborno. Suborno é um caso punível, sim. Então, a pessoa poderia ficar presa por dar este presente, sim, poderia ficar na cadeia. E, ao mesmo tempo, o dinheiro poderia
insultar a pessoa. E terceiro, dinheiro Sim, na União muito. Soviética não servia para muita coisa, porque ter dinheiro sem poder arrumar uma coisa, isso não serve, porque nas lojas não havia nada e as pessoas deveriam saber lugares secretos onde comprar com este dinheiro. Por isso, a gente agradecia com coisas, com bom perfume, com bom chocolate, com conhaque, ou como ingressos para bons eventos culturais. Este presente valia muito. Não importa se a pessoa gostava de verdade de balé ou da ópera ou não gostava, porque de qualquer caso, se a pessoa não gostava, ela podia agradecer com este ingresso recebido de presente outra pessoa também. Ou seja, este ingresso era como equivalente do dinheiro. Sim. Mas muito, valia mais que o dinheiro. Eu acho que naquela Valia época mais do que o dinheiro, sim. não era uma vergonha para o povo valorizar o dinheiro. Pessoas que se consideravam intelectuais, engenheiros, médicos, professores universitários, Médicos. achavam isso meio vergonhoso dizer que eu recebi o valor, né? Pessoas estavam atrás de coisas de arte, ir a um museu, visitar uma exposição. Então, nós fomos ao Bolshoi. E eu vi aquele lindo casal dançando. E este casal, que eu quero revelar hoje para vocês, o Vladimir Vassiliev e Yekaterina Maximova. Por favor, estes nomes, eu quero que vocês se lembrem e procurem depois na internet os vídeos com as danças deste casal, porque claro que não vamos deixar de falar hoje de Baryshnikov e de Nureyev, porque todo mundo vem para a Rússia. E Baryshnikov e o Nureyev, sim. Estes dois bailarinos, sem dúvida, são talentosos. Mas todo mundo conhece só estes dois no exterior porque eles emigraram, porque eles se apresentaram no exterior. E aqui, quem ficou, quem enfrentou todas as dificuldades da década 90, da perestroika, quando não pagavam dinheiro, quando não recebiam salário, quando era tão duro, e eles não se foram. Então, eles eram casados. Infelizmente, a Yekaterina Maximova já faleceu, e ela faleceu já há uns 10 anos, eu acho. E o Vladimir Vassiliev continua. Claro que hoje em dia ele já está com 78 ou 79 anos. Ele não dança mais. Ele é professor. E ele é uma pessoa que fundou a escola de balé fora do Bolshoi. A única no mundo. Escola fora da Rússia, a escola do teatro Bolshoi, que fica na cidade de Joinville, no Brasil. Ele fez junto com o senador Luiz Henrique. Eu, pessoalmente, tive uma honra de guiar o ex-senador Luiz Henrique em Moscou. Eu participei de um café da manhã com Vladimir Vassiliev, que era grande amigo do senador. Também, infelizmente, o senador ele faleceu poucos meses depois da vinda para a Rússia. Eles estavam preparando celebrar o jubileu do Vladimir Vassiliev, de 75 anos, também em Joinville. E a minha mãe, posso dizer que a minha mãe é grande apreciadora do balé. E ela tem todos os CDs com os balés do Vladimir Vassiliev. Ela tem CDs e ainda aqueles cassetes, sabe? Aqueles cassetes de vídeo, com os vídeos dele. E eu falei, mãe, será que eu posso pedir uma autorização de você também vir? E ela também foi convidada. E ela veio ao pé do Vladimir Vassiliev e ela só queria pedir autógrafo, ele assinar. Mas ela não aguentou, ela chegou e chorou na frente dele e falou, eu agradeço muito todo o seu esforço que você fez para a arte russa, para a cultura da Rússia. Ele foi muito simpático, assinou para ela um papel para Ludmila e tal. Vídeo VHS, exatamente, foi isso Exatamente. mesmo. Então, ela botou hoje em dia, numa moldura linda, este recado do bailarino.
Joinville é certo da minha cidade, Curitiba. É um só de muitas crianças estudar no Bolshoi. Exatamente. Certo. E hoje eu vou falar dos brasileiros que dançam no Bolshoi também. Mas Vladimir Vassiliev é uma pessoa que eu quero, é um nome, junto com a sua esposa, Ekaterina Maximova. Procurem, por favor, vejam as danças deles. Não adianta hoje em dia explicar a dança. É muito estranho, né? Ficar explicando a dança. Mas este pessoal que enfrentando todas as dificuldades da época de perestroika, que eram anos mais difíceis para o pessoal de arte, porque eles não tinham saída para a sua arte. Todos os teatros sofriam imensa falta de dinheiro. Então, este pessoal que dançou, este pessoal que fez para nós nos sentirmos presentes também na Maria, Rússia você poderia cultural. repetir Escreva. o nome, por Vou escrever. Ekaterina Vladimir, bem como nosso presidente, Vladimir Vassiliev, e a sua esposa Ekaterina, bem como a minha colega Catarina, em russo o nome é a minha xará, Ekaterina. Ekaterina Maximova. Maximova. Sim. Eu vou tentar achar o vídeo e publicar no Stories. Sim. Na semana que vem. Eu sempre recomendo. Há muitos balés disponíveis na internet, no YouTube, para assistirem o balé inteiro. E este balé que eu assisti, o primeiro balé que eu assisti, chama-se Aniuta. É um balé lindo demais. Recomendo muito para vocês assistirem balé. Ou seja, é recomendável também para as crianças começarem o seu conhecimento do balé clássico. Também. Eu acho que as crianças, de qualquer jeito, são recomendadas de assistir qualquer balé. Porque é bonito. Se a gente começar a envolver as crianças nesta vida de arte, vão se habituando aos poucos. Tá? Então, talvez não da primeira vez. Quando eu levei a minha filha pela primeira vez para o teatro, ela não estava nada interessada. Ela gosta de cinema, ela gosta de assistir Netflix, mas no teatro é outra atmosfera, né? Então, a gente tem que sempre passar. E agora eu acho que vale a pena, Catarina, falar um pouco de outros grandes dois bailarinos que são os nomes mais conhecidos. Quem são, Catarina? Então, a Maria já contou sobre a sua primeira experiência do balé, que é a nossa primeira experiência da infância. É sempre mais forte, é sempre mais importante. E quando eu preparei para esta live, quando eu estudei o material sobre o balé, eu ficava muito curiosa como que era a infância dos grandes bailarinos da época. Ou seja, como era a sua família, quem foram os seus pais, ou seja, como foi o solo onde cresceu o seu grande talento. Claro que a Maria e o público querem que eu falasse sobre Mikhail Baryshnikov e Rodolfo Nureyev, mas eu queria mostrar para vocês a foto dessa grande mulher, que virou o verdadeiro ícone do balé russo. Acho que vão reconhecer ela. É o símbolo do balé clássico russo, o símbolo da Rússia, um dos ícones do século XX, tal chamada cisne russa, ou cisne russo, Anna Pavlova, ou Anna Pavlova, como se pronuncia o seu nome Anna no Brasil. Pavlova não é sobremesa. Anna não Pavlova é sobremesa. É uma grande bailarina. Bem que agora, não só existe sobremesa chamada Anna Pavlova, também existe um tipo de tulipas brancas criadas na Holanda, especialmente em honra dela. Ela mesma adorava as tulipas
E como estas tulipas, ela foi recebida uma vez na Holanda, num dos seus turnês. Ana Pavlova nasceu na família bem humilde, na família pobre. A sua mãe era uma costureira que, para manter a sua filha, também trabalhava como lavadeira, lavando as roupas e uniformes dos soldados. Oficialmente, o nome da Ana era um soldado do regimento Preobrazhensky de São Petersburgo, que tinha falecido muito cedo, quando a menina teve 2 anos de idade. Teve a ginasta com sobrenome Pavlova também. Sim, Pavlova ou Pavlova, seu nome é muito sobrenome é comum. É como Silva ou como Araújo no Brasil também. E hoje eu assisti... Ou como Pereira. Ou como Pereira também, sim. Hoje eu também assisti uma excursão muito interessante, chamada São Petersburgo Judaico, onde o nosso guia nos deu uma informação muito interessante. Quem foi o pai da Ana Pavlova? Talvez o seu pai verdadeiro era um banqueiro judaico, um dos mais ricos na Rússia, chamado Lazar Polyakov, o fundador das ferrovias russas. E a mãe da Ana era a sua criada, a faxineira na casa dela. Ela era filha bastarda do dono da sua mãe e da uma criada, de uma faxineira. Claro que ele não podia se casar com sua faxineira. O banqueiro achou marido para a sua ex-namorada e sempre mantinha a sua filha, sempre observando como que era a sua vida. Ana Pavlova, quando era criança, com 7 anos, como Maria, viu pela primeira vez o balé, A Bela Adormecida, de Tchaikovsky. Ela foi tão impressionada que falou: eu quero dançar como a princesa Aurora, a principal personagem do balé. Mas claro que todas as meninas, as suas filhas, as suas pequenas irmãs, depois de ver este balé, falam a mesma coisa. Eu também quero dançar como a princesa Aurora. Mas só Ana Pavlova conseguiu atingir o seu objetivo e virou uma das principais bailarinas da história de balé. Viveu a vida de 49 anos, uma vida bem curta, mas muito intensa. Dançava até o último dia da sua vida. Dançava em São Petersburgo, no Teatro Mariinsky. Dançava em teatros mundialmente conhecidos, na França, na Holanda, na Inglaterra. Morreu com 49 anos de idade de uma doença do resfriado, que ela pegou bem na véspera do seu espetáculo. E as suas últimas palavras foram, já vou ler aqui do meu livro, as suas últimas palavras foram: me pode, execute o último compasso bem suave. Foram as últimas palavras de Ana Pavlova, ou Ana Pavlova. Em São Petersburgo tem museu de Ana Pavlova, tem apartamento onde ela morava com seu marido, o seu empresário também. E no museu de balé, que pertence ao Teatro Alexandrinsky, dá para ver os seus sapatilhos e alguns dos seus vestidos, alguns dos seus trajes também. Claro. Ai, que linda. Desculpe, gente, se quebrou o negócio que segura o meu celular. Agora estou aqui com várias coisas que me ajudam para segurar o telefone. Eu queria também achar outras fotografias de outros 2 bailarinos, de Rudolf Nureyev e do Mikhail Baryshnikov. Ana Pavlova é bailarina da época do Império Russo. Rudolf Nureyev e Mikhail Baryshnikov são... Posso, Catarina? Sim, claro. Só um pouco, antes de você passar para Nureyev e Baryshnikov, como sempre, temos muito pouco tempo e muita informação para passar para vocês. Eu acho que não vou ter muito tempo para falar sobre uma das alunas da Ana Pavlova, outra grande bailarina, Galina Ulanova. É uma pessoa, ela tinha uma vida muito mais longa. Ela saiu no palco quando tinha já mais de 70 anos. Eu estou escrevendo para vocês o nome dela,
porque é uma pessoa que marcou também a época do Bolshoi. A Galina Ulanova é uma pessoa que que também preparou grandes bailarinos. É uma pessoa que tinha vida longa profissional, que dançava até quando o corpo já não dava, né, mais para dançar. E que nós temos um lindo museu, casa-apartamento da Galina Ulanova, na Rússia, em Moscou. E esta casa fica numa das 7 irmãs, aqueles 7 prédios, 7 arranha-céus, que ficam Sim. em Moscou. E este apartamento que ela recebeu do governo como reconhecimento do seu talento, quando já era aposentada. Eu a vi dançar e tenho autógrafo dela. Nossa, Lilian, que bom! Galina Ulanova é mais uma pessoa que também recomendo vocês procurem os vídeos com as danças dela. Como temos pouco tempo, por favor, Catarina, passe para estes dois conhecidos que o povo está esperando. Não tenho dúvida. Eu vou mostrar também esta foto que achei muito linda do bailarino mítico bailarino que continua popular mundo afora, 28 anos após a sua morte, Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev nasceu em 1938, na época stalinista já. Nasceu na família bem humilde, na família bem pobre. Bom, naquela época já não existia famílias ricas. Nasceu no trem, no Transiberiano, quando a sua mãe, com últimos meses de gravidez, viajou para juntar com seu pai, que era militar também. A família vivia, durante a Segunda Guerra Mundial, a família foi evacuada para a cidade de Ufa, uma cidade que fica na região chamada Bashkortostan, onde a família passava fome, dificuldade, e o pequeno Rodolfo até passava bullying na escola, porque tinha que levar a roupa da sua irmã mais velha, porque não havia roupa para ele também. Mas ele também viu o espetáculo de balé como Ana Pavlova com 7 anos de idade. E a impressão da criança, que na sua vida não tinha visto nada, só pobreza, só humilhação, foi tão forte, que ele decidiu ser bailarino. O problema foi que o pai dele era muçulmano, era tártaro, porque Rodolfo não é nome muito russo, é nome tártaro, é nome muçulmano. Não é nome nada russo. Sim. Ele assistia aulas de balé de maneira clandestina. E quando finalmente graduou da escola secundária, fugiu da sua cidade para Leningrado. São Petersburgo foi chamado Leningrado. Entrou na Academia de Balé Vaganova, que agora chama-se a Academia Imperial do Balé, onde começou a estudar. Falamos sobre aquela escola da vez passada. Sim. Podem assistir. Quem não assistiu a live passada, podem ver está na live anterior. Está gravado na IGTV de Maria também. Bom, todos sabem a sua história, que o Rodolfo foi pioneiro em muitos aspectos, em muitos sentidos. Ele, primeiro dos bailarinos, se recusou a voltar de uma turnê à União Soviética. Isso foi na década de 60. Ficou em Paris, depois dançou em Londres. Morreu bastante cedo, com 40 e poucos anos de idade, de AIDS, infelizmente. Também foi o primeiro bailarino, sim, uma das primeiras pessoas que declarou oficialmente a sua doença. O túmulo está enterrado em Paris, e quem vai visitar Paris, espero que daqui a pouco será possível, visitem o túmulo dele no cemitério em Saint-Geneviève-du-Bois. O seu túmulo é muito fácil de achar, porque está decorado com um lindíssimo tapete, persa, porque era uma pessoa das origens orientais, que gostava muito dos tapetes também. Bom, faltam 5 minutos. Só interrupção, Catarina. Só uma pequena interrupção. Agora, no Bolshoi, na temporada passada, passou um escandalosíssimo balé Nureyev. Este balé, que tem até pessoa despida, e que tem um monte dessas coisas, inclusive
dessa lembrança do túmulo. É uma tradição mesmo muçulmana de enrolar uma pessoa num tapete em vez de colocar no caixão. Então, este balé também fez muito barulho na imprensa, né? Só isso que eu queria dizer, se passar este balé, porque eu acho que, eventualmente, quando começarmos a viajar, este balé também, se for apresentado aí Aqui, no Brasil... o túmulo, olha, assistam. gente, é o túmulo de Núria na França, é uma escultura feita na forma do tapete. Então, do tapete, se você é uma escultura mesmo, Paris, não é tapete. Sim, se você gosta de balé e se gosta de passear pelos cemitérios, esse túmulo é imperdível. Bom, o tempo voa muito rápido, falta 4 segundos. Eu também queria anunciar que surpresas, que cursos novos nós preparamos para nosso querido público. Maria, o que você preparou para nossos queridos seguidores brasileiros? Então, está a andar o meu curso sobre cinema soviético. Na segunda-feira vai ter a segunda aula. Ainda há oportunidade de se inscrever. A primeira já está gravada. E vamos falar sobre o cinema que marcou para nós. Hoje em dia, a gente não fala de filmes recentes. Falamos só de filmes da época soviética, porque realmente eram talentosos. Convido todos vocês a se inscreverem, como sempre, por R$45. E eu também convido todos, quem tiver interesse em assistir visita guiada virtual pelo Teatro Bolshoi, podem me mandar inbox, que a gente vai arrumar, vamos combinar uma data para fazermos no Zoom com fotos e vídeos. Eu vou falar especialmente sobre a estrutura do teatro, sobre a sua reconstrução, sobre como está agora. Os bailarinos brasileiros que dançam lá no Bolshoi hoje em dia, por favor, se inscrevam, participação R$45, como sempre. E você, Catarina, o que você preparou? Então, a partir de 2 de novembro, a partir de mês que vem, eu vou lançar o meu novo curso, novo módulo de 5 palestras no Zoom, como sempre, chamado Verdadeiras Potências da Rússia. Porque a Rússia foi um país tão forte, tão potente, não só graças aos czares, mas também graças às grandes dinastias, grandes famílias e graças às grandes sociedades secretas. Vou falar durante 2 palestras sobre a história dos maçons na Rússia. São Petersburgo, a minha cidade, se considera já capital... Já estou inscrita. Sim. Por favor, bem-vinda, Maria. Capital da maçonaria na Rússia. São 2 palestras sobre a história dos maçons na Rússia. E depois 3 palestras sobre dinastias importantíssimas. Vamos falar sobre Stroganov. Stroganov não só carne, uma família com muita rica história, que ainda tem descendentes. Não é só carne mesmo. Vamos falar sobre os Yusupov, sobre os Sheremetyev e sobre os Vorontsov. 4 grandes dinastias em 3 palestras. Por que 4 dinastias em 3 palestras? Porque são dinastias interligadas, que havia muitos casamentos, muitas amizades e muitas ligações internas. Para se inscrever, por favor, mandem inbox, por favor, para a Catarina. Se assistir a Tamara Tumanova e a Oleg Briansky. Que bom, Lilian. Também. Que público culto temos, Maria. Sim. Muito obrigada. Temos muitos bailarinos e pouco tempo para falar. Também não dá para falar de todos. É impossível mencionar todas as estrelas. Nós íamos falar sobre muito mais gente, não dá tempo, gente. Então, gente, a próxima live será no Instagram também, Maria? Sim, vai ser no meu Instagram, próxima live, como sempre. No domingo que vem, o tema a gente avisa mais tarde. Podem também nos sugerir sempre os temas, o que vocês querem saber, quais são as suas dúvidas sobre a Rússia, sobre a nossa cultura, história, literatura. A gente não gosta muito de falar da política, mas também, se for algum tema interessante e não muito polêmico, a gente se prepara. Podemos. A gente é mais de cultura, de arte, literatura, música, ópera. Catarina e Maria
é de história. Nós podemos também, quem tiver interesse, preparar uma live sobre a ópera, quem quiser. Vamos ouvir primeiro as suas dúvidas e avisamos o tema do nosso próximo live. Mas falta 20 segundos. Grande beijo para todos. Beijo, muito gente. obrigada. Sim. Sejam bem-vindos às nossas lives.